Boa tarde a todos, boa tarde meus amigos aí do YouTube. Hoje nós vamos passar para vocês as chaves para o contato com os extraterrestres. Por que é importante a gente fazer contato? Porque eles vão nos ajudar a expandir nossa consciência para a gente deixar de ficar na Matrix. Que a Matrix ela foi desligada, porém a nossa mente ainda está dormindo, ainda está... Sabe quando você fica no conforto da sua casa? As coisas estão mudando, mas você está lá no conforto, está quentinho. O ser humano ele é assim, então ele fica parado. Então os extraterrestres vão fazer isso, eles vão ajudar a gente a sair dessa Matrix, né? Vou passar para vocês 2 tipos, né, de exercícios que a gente faz para fazer contato, né? Então o primeiro tipo é esse, bem técnico mesmo, tá? A gente usa sólido platônico, usa pranayama, que é a respiração, né? Primeira coisa que você tem que ter para fazer contato, você tem que querer, tá? Segunda coisa é não ter medo. Terceira coisa, não ficar ansioso, ansiosa. E a quarta coisa é praticar exercícios recomendados a seguir. Eu vou passar os exercícios, tá? As informações a seguir são do Preston Nichols, né? Que ele trabalhou no projeto Montauk, programa militar americano, que inspirou aquele seriado do Netflix, Stranger Things, né? Só que eu peguei a informação que ele passou para nós e eu coloquei mais coisas que eu achei que ficaria mais interessante, tá? Como a gente vem de colégio iniciático, que sabe fazer pranayama, sabe fazer respiração, sabemos da importância da respiração, então eu incluí a respiração aqui no método do Preston Nichols. Bom, hoje, acho que vocês ouviram falar, não só eu, mas muita gente falando, desse grande flash solar que está vindo hoje para o planeta Terra, dia 29 de março. O nosso planeta, quando o planeta ele é criado, é colocado um cinturão de energia, né, uma rede cósmica de energia, é uma energia eletromagnética, que ela, se você medir a frequência dela, quando ela foi criada, ela media 7,8 Hz, tá? Então essa energia, ela, quando o planeta é criado, ela vai se expandindo, e quando ela chega nos 50 Hz, o planeta passa para uma outra fase de evolução, sai da materialidade, que é a terceira dimensão, terceira densidade que é densa, e vai para uma densidade superior, quarta, quinta densidade, tá? O que acontece quando muda de densidade? A composição da matéria muda, então vai mudar a composição da matéria do planeta. Hoje a base do planeta é o carbono, ou seja, é uma matéria apodrecida e gasta, né? Por exemplo, o carvão é o carbono. Então, o que é o carvão? É um negócio que já foi, já queimou, já lá só sobrou cinzas, né? Então, nós vamos sair desse corpo apodrecido e gasto para um corpo mais elevado, com mais saúde, onde nós poderemos usar o mesmo corpo 1000 anos antes de desencarnar, tá? Se os escuros não tivessem mudado as linhas-leis, que é essa linha eletromagnética do planeta, hoje a gente já estaria nas densidades superiores. Mas eles fizeram muitas coisas que eu vou demonstrar aqui para vocês, que fez com que atrasasse a nossa evolução, tá? Então, da mesma forma que os chakras, que é o centro de energia do nosso corpo físico, a Terra também possui esses chakras. A diferença é que o nosso corpo, eles são fixos, né? Então, nós temos o chakra raiz, no final da espinha, né? Chakra umbilical, chakra esplênico, do lado esquerdo, né? Aqui na altura 2 dedos abaixo da costela. Umbilical, que é emocional aqui, esse é vital, né? Esse é físico, vital, emocional, mental, chakra cardíaco mental. E aqui o chakra laríngeo, chakra angelical, tá? Aí nós temos o chakra frontal, que é um chakra de semideus, e o chakra coronário, que é o chakra dos deuses, tá? A Terra também possui esses chakras. Só que os centros de energia da Terra, eles mudam, eles não são fixos, a cada 13 mil anos ele muda, tá?
Então, na Terra, esse chakra é um nome de centro de energia que se fixava em determinado ponto do planeta, e ali fica por 13 mil anos, né? Há 26 mil anos atrás, esse centro de energia estava na região da Atlântida, e ali ficou por 13 mil anos. Pós-Atlântida, através da malha energética, esse centro se dirigiu para o Tibete, onde durante essa época surgiram as grandes filosofias e os grandes avatares, sobretudo Jesus. E lá permaneceu até 1985, quando começou a se mover novamente. Em 2012 se fixou no ponto da América do Sul. Tá? Bom, essas linhas eletromagnéticas, elas começaram a ser recuperadas, trabalho da Federação Galáctica dos Mundos, da Confederação Intergaláctica, né, da Aliança da Terra, e ainda restam uns 30% para ela ficar 100% estabilizada, 100% da programação original dela, que é para a gente evoluir, tá? Esses 30% que falta está sendo dado o start hoje, no dia 29 de março, através do flash solar, que vai fazer com que até o dia 12 de maio fique a rede cósmica, né, de energia do planeta Terra, que são as linhas leis, ela fique 100% restaurada. E a partir do 12 de maio chega grandes mestres, grandes mentes para ajudar no nosso processo aqui de evolução. Tá? Mais uma vez nos deparamos com uma outra misteriosa natureza, força da natureza, conhecida como campos eletromagnéticos da Terra, ressonância Schumann ou simplesmente como linhas Ley. Bom, para aqueles que acompanham o meu canal e também outros canais aí do YouTube, Instagram, vocês ouviram, né, a gente falar que a ressonância Schumann, que é de 7,8 Hz, né, ela chegou a atingir picos de 140 Hz. Ou seja, com 50 Hz a gente já fica na quinta densidade. Imagine 140 Hz. Ela ficou mais uma semana, 10 dias, medindo 140 Hz, essa vibração, essa energia, essa rede eletromagnética do planeta. Isso mexe diretamente com o nosso coração, porque o nosso coração ele é eletromagnético e está ligado com esse centro de energia. E a nossa mente, nosso cérebro, também está ligado. Tá? Essas linhas eletromagnéticas da Terra são várias e recebem suas energias do Sol, com o qual se conecta e afeta todos os seres vivos do planeta. Energia do Sol, com o qual se conecta e afeta todos os seres vivos do planeta, nós somos elétricos, e somos átomos e somos rodeados por elétrons, eletricidade. Greg Baden, um grande escritor americano, ele explica melhor ao nos perguntar de onde é que o nosso coração obtém sua capacidade elétrica. Estamos ligados ao campo eletromagnético da Terra e o nosso coração é a nossa bateria. Ao longo da história, todas as estruturas megalíticas, que são estruturas megalíticas? São edifícios, catedrais, a Torre Eiffel, Cristo Redentor, tá? Foram estrategicamente construídos em cima dessas linhas leis, para fazer com que a linha lei não cumprisse a função dela de ajudar a humanidade a evoluir. Tá? Então, quando começar a transição planetária, o Cristo Redentor vai deixar de existir, a Torre Eiffel vai deixar de existir, muitas catedrais vão ser derrubadas também. Tá? A partir das pirâmides de Gizé até Stonehenge, passando por Notre Dame, Templo de Salomão, Partenon, Oráculos de Delfos, Rennes-le-Château, Ziggurat, Vaticano. Vaticano foi construído em cima da linha lei também, tá? Também vai ser destruído o Vaticano. Capitol, Nessi, Meca, Ágia Sofia, Azec Pirâmides, Triângulo das Bermudas, Castelo do Coral, Laboratório de Tesla, Schoen, Nova York, incluindo todas as centrais nucleares, bases militares, estádios e futebol também, que são usados para processar as energias com baterias gigantes. Imagine o estádio de futebol, que todos eles são construídos em cima das linhas lei, as torcidas do Corinthians e do Palmeiras lá brigando. Essa energia dessa briga, dessa competição, de um ficar torcendo contra o outro, gera uma energia muito negativa e os escuros usam essa energia para o benefício deles. Tá?
Muitas das seções onde duas ou mais linhas-lei se cruzam são marcadas como obeliscos, como nos monumentos de Washington DC, no Pátio do Vaticano e na Agulha de Cleópatra, no Central Park. Tá? Então, sobre essas linhas-lei foram construídas as grandes catedrais do mundo, estádios de futebol, nos lugares mais incríveis do mundo, pode ter certeza que passa uma linha-lei. Os escuros utilizaram esses pontos energéticos para criar um tipo de circuito fechado. Recentemente, através dos seres positivos, isso foi liberto. Estamos livres disso para sempre. Tá? Então, se vocês olharem, né, aqui na América do Norte, né, América do Sul, na África, forma uma estrela, né, um pentagrama, com 5 pontas. E ao contrário, né, do outro lado do planeta, forma o mesmo pentagrama com 6 pontas, né, com 5 pontas, né, só que invertido. Tá? Então esse aqui é o símbolo da magia branca e esse símbolo da magia negra. Tá? Então pentagrama que aponta para cima é magia branca. Pentagrama que aponta para baixo é magia negra. Então, o que os escuros fizeram, né, colocaram os obeliscos, as catedrais, para formar essas linhas-lei dessa forma aí. Né? Aí, a Aliança da Terra colocou, né, obeliscos, inclusive muitos obeliscos apareceram do nada, só que não são obeliscos igual esse que tem em Gizé, né, no Egito. São obeliscos metálicos. Tá? Do nada, pum, apareceu um obelisco lá no meio de uma praça ou no meio do deserto, né, uma estrutura metálica enorme, com inscrições, tudo essas inscrições extraterrestres, né? Ficou lá, apareceu do nada, porque fizeram isso aqui, ó, para mudar aquela energia lá, tá? Os escuros, só um minutinho, os escuros manipulando as linhas-lei do passado, criaram uma matriz negativa de frequência e vibração que permeava o planeta inteiro. Com a nova configuração, essas marcações de pontos energéticos negativos foram neutralizadas. Os dispersos têm o poder, na atualidade, de remodelar a matrix energética das linhas-lei do presente. Então, os despertos, né, que somos nós, sempre falo, os extraterrestres, eles classificam o ser humano com 2 tipos. Aquele que está dormindo ainda está na matrix e o desperto que acordou. Né? Está trabalhando já para a evolução do planeta, a evolução da humanidade. Né? Então, nós, considerados despertos, nosso pensamento, sentimento, atitude, né, ação do nosso dia a dia, a gente ajuda nesse processo da evolução, tá? E ajuda também a remodelar a matriz energética das linhas-leis. Aí chegamos num conhecimento, né, dos sólidos platônicos. As linhas-leis são provavelmente conhecidas e estudadas por diversas civilizações antigas, porém só foram popularizadas por Alfred Watt no século XX. Elas baseiam uma teoria que pode explicar uma grande diversidade de acontecimentos históricos considerados até então inexplicáveis. Para definir melhor o que são as linhas e os efeitos causados, temos que retornar até por volta do século V e IV, antes de Cristo, com Pitágoras e Platão. E para entender melhor a teoria é necessário estar familiarizado com os métodos. Né? Então aqui nós temos os sólidos platônicos que a gente usa na magia. Tá? Então, nos avançados da mesa, a gente usa os sólidos platônicos, né? Na magia branca, né, que a gente faz para conquistar objetivos, a gente usa também os sólidos platônicos, né? Então, que são os sólidos platônicos. Em 1973, uma escavação no interior da Inglaterra revelou um curioso objeto de metal que tinha o formato de um polígono oco de 12 lados, ou em outras palavras, um dodecaedro. Cada face possuía um buraco esculpido na parte exterior dos cantos de peça, havia pequenas esferas. Então, o dodecaedro romano, conheça um dos maiores mistérios da arqueologia. Né? 300 anos a comunidade científica tenta decifrar para que servem esses artefatos enigmáticos do passado. Né? Hoje vocês vão saber para que eles usavam isso aqui. Mais de 100 desses objetos foram desenterrados nos últimos anos. Eles estavam espalhados através da Europa, Inglaterra. Objetos foram encontrados na Alemanha, França, Itália, Espanha, Suíça, Hungria, Bélgica, Áustria, Holanda, Luxemburgo, e as informações foram documentadas pelo site New Bezier. A maioria era feita de bronze ou outro metal, embora alguns fossem de pedra.
Todos eles possuem 4 e 11 centímetros de diâmetro. E os buracos de cada face do polígono metálico costumam ter tamanhos diferentes. O termo linhas-lei é uma palavra relativamente recente, criada para descrever simplesmente uma linha reta que conecta 2 pontos, mas tem um significado muito mais amplo. Define-se linhas-leis como um aspecto cristalino consciente do fluxo eletromagnético. Linhas e correntes que cruzam o planeta em forma de rede. Linhas-leis são fluxos treinados de energia eletromagnética. Para fins de comparação, pode-se dizer que eles atuam como sistema nervoso do planeta Terra, Gaia, né? Planeta natal. Nas eras de maior entendimento, épocas de maior tecnologia, elas foram percorridas como autoestradas, utilizando-se intensificação de energias muito refinadas. Através da tal entendimento, as linhas-leis tinham a capacidade de ser usadas como condutores de transferência de energias para a comunicação. Em 1925, Alfred descobriu o conceito de energia da rede elétrica, formada por linhas que ligam pontos de energia psíquicas, altamente energética. Acredite-se que esses centros de energias psíquicas foram criados por formações naturais, com picos de montanhas, fontes e lagos, têm como construções artificiais adicionadas à paisagem. Isso que vocês estão prestes a aprender agora é usado no Serviço Secreto Espacial. Baseado no cronovisor, quando você abre uma porta, na verdade, quando você faz exercícios psíquicos, você está abrindo uma porta. Por isso você tem que estar com uma frequência correta, porque essa porta pode te levar para muitos lugares. E nós queremos que sejam lugares positivos e não queremos uma porta para a entrada de seres negativos. Então não faça isso se você estiver em uma frequência baixa. Foi por isso, né, que essa observação do Preston Nixon, que eu li isso aqui, foi por isso que eu fiz uma melhora, né, no exercício que ele passou. Né? Então eu incluí o pranayama, que faz que você fique harmonizado, inclusive com os seus 2 hemisférios cerebrais. Tá? Então o cronovisor é um aparelho que você vê tanto o passado como o futuro. Então isso aqui são imagens de Jesus Cristo no passado, ó, há 2000 anos atrás, que foi visto pelo cronovisor. Tá? Nessa meditação nós vamos nos basear nas linhas-lei. As linhas-lei são pontos energéticos no universo. As linhas-lei foram mapeadas por Platão e Pitágoras. São 4.862 pontos, 120 círculos que circundam todo o planeta. Então as linhas-lei é a chave que nós temos para desvendar a Matrix. E também os sólidos platônicos, que são 5, tá? Em especial o dodecaedro, que são aqueles que foram achados lá na arqueologia. Ele era encontrado nos zicurates. Né? O que é os zicurates? Zicurates é uma forma de templo criada pelos sumérios e comum para os babilônios e assírios, pertinente na época do antigo vale da Mesopotâmia. E todas essas outras figuras geométricas, porque tem a ver com a geometria sagrada, que é a flor da vida. Tá? Então, quando você trabalha com o sólido platônico, você está trabalhando indiretamente com a flor da vida, aquela que eu ensinei para vocês na iniciação de Melquisedeque. Tá? O dodecaedro era como se fosse o telefone, os códigos dos zicurates antigos, que é usado no Serviço Secreto Espacial. Tá? Então, como esse polígono de 12 lados, dodecaedro, né, ele trabalha as 12 principais linhas, que são ligadas aos 12 meses do ano, né? O processo duodecimal que é aqui da Terra, dos 12 signos do zodíaco, eles usavam para se fazer comunicação. Tá? Então, a gente vai usar o duodecaedro para fazer comunicação com os extraterrestres. Então, ele é usado tipo com um telefone, se fosse um telefone. Então, eles usam o dodecaedro como se fosse códigos, estão vibrando como se fosse uma espécie de cubo. Você vira e assim cria os códigos e as pessoas eram direcionadas para os diferentes pontos do universo. Tá? Bom, os exercícios que eu vou passar para vocês são exercícios que vocês devem executar e ter paciência, porque demora para os resultados aparecerem. Né? Por exemplo, você entra numa academia, você começa a fazer musculação. Primeiro dia você vai sentir dor, né? Dor, você não vai ver músculo nenhum. Segundo dia, primeira semana, depois de alguns meses começa a ter resultado. Tá? O exercício mental é a mesma coisa. Então você faz um dia, faz no outro dia, faz. Se falta algum dia não tem problema, pula para o outro, vai fazendo, vai insistindo, que o resultado vai vir. Tá? O primeiro passo é o exercício de respiração. Nós precisamos aprender a respirar corretamente,
Então existe essa necessidade de nós exercitarmos a nossa capacidade psíquica. Temos ao nosso favor o flash solar, né? Então, olha só, quantas programações, né, exógenas, que são as programações que são naturalmente, né, forças exógenas, forças da natureza, né, que estão ao nosso favor. Flash solar, hoje, um big, um mega, um hiper flash solar vindo, né, ressonância Schumann, linhas leis, né, tudo ativado. Então você tem que utilizar essas facilidades, né, essas vantagens que a natureza, que o universo está oferecendo para aumentar, desenvolver a sua capacidade psíquica. E ela precisa ser aperfeiçoada através de exercícios práticos. O primeiro exercício é o da respiração. A respiração é importantíssima, porque através dela é que fazemos contato com o mundo espiritual. Nós respiramos de forma errada. O ser humano ele aprendeu a respirar de acordo com as ondas eletrônicas cerebrais, desequilibradas. Então, nós devemos aprender a respirar de uma forma correta, tá? Junto com a respiração vem o relaxamento. Você tem que estar em uma posição confortável, de preferência sentado. A intenção é que você controle a sua respiração e deve estar relaxado. Então, se você tiver um dia estressante, se você tiver um dia desarmônico, não é recomendável você fazer exercícios. Você deve tentar um outro dia, porque a frequência vibracional também é importante. Ela não pode ser dispensada. Se você não estiver relaxado, o experimento não vai funcionar. E pode deixar você mais tenso e vai ter o efeito invertido, né? A melhor posição de relaxamento para nós, tá? É igual, né, os faraós egípcios faziam. Sentavam, olho fechado, costa reta, né? Coluna vertebral na vertical, né? Não deitada na horizontal, as mãos descansando sobre os joelhos, tá? Então essa é a postura correta. Uma forma de você controlar a sua respiração é através de uma respiração contínua, como se fosse um ciclo. Nossa respiração você pode contar, ela não é igual com o tempo, apesar dela ser mais ou menos igual a uma respiração ou outra, ela muda um pouquinho. Às vezes é mais comprido, às vezes uma respiração mais rápida. Então, a respiração deve seguir o mesmo ritmo. Imagine uma esfera, tem que ser como um relógio, como uma esfera com uma sincronização perfeita. Tem que vir de forma espontânea, você deve estar relaxado. Concentração, ela vem através do relaxamento e não do esforço físico. O que vai ocorrer quando você fizer a respiração e vai relaxar? O seu nível cerebral ele vai sair do beta, né, e vir para o alfa. Tá? O beta você está preso através dos 5 sentidos, que é visão, audição, paladar, olfato e tato, né, no tempo presente e no espaço presente. Então vocês aqui, vocês que estão assistindo também, vocês estão com as ondas beta vibrando no seu cérebro, tá? Quando você faz a respiração entre o estado de relaxamento, você passa com o cérebro vibrar no alfa, né? No alfa, o seu mundo cresce, a sua mente cresce, sua mente se liberta. Então o que acontece? Você vai estar conectado com aqui o momento presente, o local onde você está, né? O lugar onde você está presente agora no momento, porém, a sua mente ela pode se conectar com alguém lá de Marte, alguém lá de Júpiter ou alguém lá de outra galáxia, tá? Ou alguém no Japão, uma pessoa, né? Então, o alfa é o estado que vocês vão ficar depois da respiração. Agora, os tibetanos, né, que tem muito treinamento, eles conseguem chegar em teta até delta. Por isso que eles levitam, né? Por isso que eles deitam nas camas de prego e não furam o corpo. Que eles têm controle absoluto da mente deles, tá? Fazendo corretamente esse passo, você entrará no ponto zero, que é o nosso objetivo. Ponto zero é o momento em que a nossa consciência tem contato com o universo. Ponto zero é um ponto em que nossas decisões, que temos dualidade em fazer ou não fazer, ir ou não ir, não existe mais. Então é aquele momento que você está sem conflito nenhum, tá? A ausência de conflito. Então é o momento de contenção. É o momento que você se encontra como você mesmo. Tem pessoas que acham que é estado alterado de consciência, a pessoa perde a consciência. Não, na verdade ela aumenta a sua consciência, porque você atinge o seu verdadeiro eu, sua verdadeira essência. Essa é uma ponte não só para você ter contato com os seus wingmakers, né, que é o seu eu do futuro, mas também com os seres extraterrestres, com os espíritos desencarnados, né, você que vai definir o que você quer. Antes de começar o exercício. Então é fundamental essa prática, tem que ser exercitada e não acontece de um dia para o outro.
Então, quando você for fazer essa prática, você vai definir com quem eu quero conversar. Eu quero conversar com a minha mãe, que faleceu há tantos anos, com meu pai, sei lá, com quem você quiser. Ou quero conversar com um pleiadiano, eu quero conversar com a minha família de alma galáctica, né? Quero saber quem é, se eu sou um siriano, se eu sou um pleiadiano, se eu sou um dromedano, né? Se eu sou um arcturiano. Que raio de ser que eu sou, que eu estou aqui, né? Então você vai fazer contato com a família galáctica. Então é só você falar, né? Antes do exercício. Primeiro você vai controlar a sua respiração em um ciclo como se fosse um relógio. Após você manter a respiração corretamente, deve-se manter por 30 minutos pelo menos. O ambiente pode ser totalmente escuro ou com uma abajur ou uma luz bem fraca. Você pode até escolher a cor, né? Sempre uma cor que você se sinta mais à vontade. As melhores cores da lâmpada: azul, verde claro, violeta, né? Desligue celulares e todos os aparelhos eletrônicos, principalmente sinais de Wi-Fi, Bluetooth, etc. Se você conseguir atingir isso em 30 minutos, provavelmente você não vai ter noção do tempo. Então, você passou poucos minutos, mas na verdade passou meia hora, ou pode até ultrapassar de meia hora. E caso isso ocorra, é porque você atingiu o ponto zero de consciência. Isto é a base de tudo, tá? Então, para iniciar o exercício, você vai fazer a mudra de consciência de união, tá? Então é assim, a mudra de consciência de união. Faz tipo uma pomba, né? Um pássaro, né? Ó, junta os dois dedos assim, certo? E junta esses dois dedos assim, tá? Ó. Ó. Tá? Indicador com indicador, ó. Indicador com indicador, aqui, ó. Indicador com indicador. Polegar com polegar. Forma um coração, tá? Ó. Forma um coração, tá? Muda de consciência de união. Fez isso, coloca descansando nas suas pernas, tá? E começa a fazer a respiração, né? Depois que você terminou a respiração, você pode soltar as mãos e ficar com as mãos em cima das coxas, tá? Antes da meditação, você vai fazer o pranayama, que é uma respiração com compasso quaternário. Por que tem que ser um compasso quaternário? Porque na Terra tudo é 4, tá? Então é 4 estações do ano, né? 4 estados da matéria, 4 pontos cardeais, né? Tudo é 4 aqui. E o mineral, né? Mineral que mais dizia, o que mais tem em quantidade no planeta, né? Você sabe qual mineral que é? É o sal. Tá? Então o sal é um mineral. Ele é praticamente 70%, quase 80% do planeta tem o sal, né, que é esse mineral. E o sal, né, cloreto de sódio, ele é um quadradinho perfeito, ele é um cubinho, né, um quadradinho perfeito de 8 lados, né? Por isso que você vai fazer essa meditação com respiração com um compasso de 4, né? Que tudo é 4, tá? Então, o pranayama é uma energia trina, né? Ela é a energia cósmica, que é a vida, né? É quando você enche os pulmões. Então, quando você faz assim, ó, encher os pulmões é energia cósmica, vida, tá? Quando você esvaziou os pulmões, é energia terrena, morte, tá? Então assim fica o processo, morte, vida, morte, vida, morte e vida, tá? A morte aqui é uma morte de renascimento, de você morrer para o estado apodrecido e gasto seu, tá? Morrer para o seu passado, morrer para as suas incertezas, né? É quando você fica sem ar, né? Então aqui é Forrat, né, espírito, e aqui é Kundalini, terra, tá? Então, Forrat é uma energia gelada, verde, que vem do centro do universo e entra pelo seu chakra da coroa. Kundalini é uma energia vermelha, quente, que entra pelo seu chakra básico, né? As duas se encontram no coração e se serpenteiam. Então, se você começar a vibrar na hora de fazer a meditação, é normal, tá? Por causa que essas energias estão fazendo uma dança cósmica dentro de você, né? E o que é o prana? É a união dos dois, tá? União de vida e morte. Ah, esse é o prana, tá? Então aqui a energia cósmica, energia terrena,
E o prana que faz o quê? A mediação entre uma e outra, tá? Por isso que quando uma pessoa desencarna, ela fica sem a energia, fica sem o prana. Então você olha um corpo deitado, a pessoa está dormindo, está viva. E um corpo deitado, a pessoa está morta, né? Qual a diferença dos dois? É que um tem o prana, o que está vivo tem o prana, o que não tem está sem o prana, tá? Então antes da meditação fazer o pranayana, né? Você vai se harmonizar com o mineral, com o vegetal, com o animal e com o minal. Então você faz a respiração 28 vezes para se harmonizar com a lua, porque o ciclo da lua, a lua demora 28 dias, né? Para dar uma volta em volta da Terra, tá? Primeira respiração, longa e profunda. Inspirar lentamente durante 10 segundos, expirar também durante outros 10 segundos. Essa respiração é ensinada primeiro porque ela é a base para você tomar consciência da distensão e contração do diafragma. Então, ó, diafragma é aqui, ó, tá? Isso aqui que é o diafragma, ó. Então você inspira. O ideal é você contar 10, tá? Por exemplo, inspirando. 10, aí você solta contando 10. Se você não conseguir 10, faz 5. Aí inspira 5, solta 5, tá? A segunda, trapézio. Inspira lentamente por 10 ou 5 segundos, retém o ar por 10 segundos e expira durante os outros 10 segundos. Então inspira, para, conta até 10. Solta. 10, né? Ou 5, segura 5 e desce 5, tá? Terceira, esvaziando o trapézio. Expirar lentamente por 10 segundos, reter por 10 segundos, parecida com a anterior. Expira durante outros 10 segundos e retém a respiração por 3 ou 5 segundos, com os pulmões completamente vazios. Então, vem você fazer, ó. Segurar o ar. Contou os 10 segundos ou 5, aí solta, esvazia tudo, aí fica sem ar. No mínimo 5 segundos, se você conseguir 10, 15, 30 segundos, você pratica natação, então você consegue ficar 1 minuto sem ar, né? Aí, expira, começa de novo. Respiração do fogo, abdominal, Agna Prasana. É uma respiração de limpeza, energia, energização movida pelas contrações abdominais. Respiração curta e bem rápida, durante 2 ou 3 minutos. Então, ó, é aqui com o diafragma, ó. Tá? Assim, ó. Vai puxando, né? Soltando pelo nariz. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz também. Aqui, ó. Tá? 2 ou 3 minutos. Aí, respiração alternada. Inspira por uma narina, solta pela outra. A que soltou, sobe. Beleza? Isso aí vai equilibrar os seus 2 hemisférios cerebrais. Na parte 2 da palestra de hoje, vocês vão ver o processo número 2, né? Que é interessante também, de contato extraterrestre, né, protocolo. Vocês vão ver o quanto é importante você ter os hemisférios equilibrados, tá? Parte razão e emoção equilibrada. Esse exercício de respiração alternada ajuda muito você a equilibrar o seu cérebro, tá? Outro exercício que vocês podem fazer, que parece meio bobo, para equilibrar o seu cérebro, hemisfério cerebral esquerdo e direito, é fazer exercício assim, ó. Com a mão direita faz horário, com a mão esquerda faz anti-horário. Ó, tá? A perna é a mesma coisa, você senta num banquinho, aí você vira uma perna sentido horário e outra perna sentido anti-horário. Isso equilibra o seu hemisfério cerebral, tá? Ó, horário, anti-horário, ó. Tá? Se fosse os 2 horários seria assim, ó, né? Mas é um horário e um outro horário, tá? Depois inverte, esse aqui você faz anti-horário, esse aqui faz horário, ó, tá? Você vai ver que no começo se atrapalha um pouco, porque os hemisférios cerebrais eles ficam perdidos, né? Porque o hemisfério esquerdo, ele domina toda a parte direita do corpo. O hemisfério direito domina, controla toda a parte esquerda do corpo.
Essa união é bem aqui, ó, no meio da garganta, que ela troca de lugar, tá? A respiração de limpeza, inspira profundamente, forte, rapidamente pelo nariz, expire no ar também com força pela boca, durante 3 minutos consecutivos. Então, ó. Beleza? Depois você vai entrar na respiração automática. Quando você está nessa respiração automática, né? A respiração automática é do jeito que você costuma respirar, sem ficar pensando na respiração, né? Você não vai pensar em nada, não vai criar expectativa nenhuma, não vai se preocupar com nada. A ansiosidade faz parte, né? Faz você ficar bem em beta, né? Você, em vez de ficar em alfa, você vai voltar para o beta. Simplesmente solte e deixe acontecer, tá? Use o sentir. Você pode colocar uma música suave em 432 Hz. Ah, mas o que é isso? Põe lá no YouTube. Música 432 Hz. Aí põe lá para tocar aquela musiquinha, tá? Iniciar a visualização do sólido platônico. No final, anotar todas as experiências que teve em cada portal, tá? Aí você vai começar a visualizar o sólido platônico. Vai visualizar o tetraedro por 10 minutos. Depois vai visualizar um portal de fogo no final. Anotar a experiência do que viu ao entrar no portal, tá? Então você vai ficar olhando para esse tetraedro aí, está criando um portal de fogo, tá? Ah, Edivaldo, mas eu estou sem tempo, se fizer 10 minutos cada um, vou ficar, né? Então faz 5 minutos. O importante é fazer, tá? Aí você vai ao portal de pedras, né? Visualizar um cubo por 10 minutos, depois visualizar um portal de rochas ou de elementos da terra. No final, anotar a experiência do que viu ao entrar no portal. Então, quando você visualiza o portal, você vai acabar entrando nele, tá? Icosaedro, portal da água. Visualizar um icosaedro por 10 minutos, depois visualizar um portal de água, no final anotar a experiência do que viu ao entrar no portal. Octaedro, ar, portal do ar. Visualizar um octaedro por 10 minutos, depois visualizar um portal de ar. No final anotar a experiência do que viu ao entrar no portal. Ajuntar cada elemento geométrico de forma sobreposta, né? Então, 1, 2, 3, 4 elementos, né, geométricos, que são os 4 estados da matéria, né, os 4 elementos, tá? Depois você vai pôr tudo dentro do dodecaedro, tá? Aí você vai entrar no portal do universo, né? Então você vai juntar todos esses daqui, colocar dentro desse, né? E aí você vai abrir o portal, você vai imaginar o universo, assim, todo estrelado, né? Com naves e assim por diante, tá? Se você tiver essa placa contato com as naves, você pode ficar com essa placa pendurada, né? Ou ela no bolso, ou ela na mão, né? E você vai olhar nesse desenho, nesse símbolo da placa e vai projetar esse símbolo no céu, né? Tá? Então isso, se você fizer dentro de casa, você vai estar com a mente fechada e vai olhar para o símbolo e imaginar o símbolo indo para o céu, tá? Se você estiver fazendo num campo, numa praça, então você olha para o céu e imagina esse símbolo, né? Esse símbolo foi o JP, né, o militar americano que trabalha a Aliança da Terra, que passou para nós. Então os extraterrestres passaram para ele esse código, falou, quando você quer entrar em contato com a gente, chamar as naves, você vai usar esse símbolo. Então ele passou para nós, tá? Se você não tem a placa indiana, não tem condição de comprar no momento, é só você imaginar o símbolo, né? Você vai gravar esse símbolo na sua mente, vai imaginar e vai projetar ele, tá? Bom, acho que quem me acompanha, e tem muita gente falando sobre isso também, né? Viu só a notícia sobre as pirâmides, tá? Descobriram abaixo da pirâmide praticamente uma cidade, tá? E acharam lá uns dispositivos, para vocês terem uma noção, esses Zahi Hawass, né? Que é arqueólogo e ex-ministro da Antiguidade do Egito, ele tinha cobertado isso, né, que o pessoal está divulgando agora, por décadas. E lá tem 2 caixas de cilindros envoltos com uma espiral, que dentro dessas 2 caixas cabe 65 mil pessoas, de tão grande que essa caixa é, tá? Então essa estrutura subterrânea que se conecta à pirâmide em diversos pontos é idêntica às estruturas descritas no épico de Gilgamesh, né? O que é o épico de Gilgamesh, tá? É uma das mais antigas obras literárias conhecidas, originária da Mesopotâmia, cerca de 2100 a.C. É um poema épico que conta a história de Gilgamesh, rei da cidade de Uruk,
na Suméria. Tá? O Épico de Gilgamesh é considerado uma das mais importantes obras literárias da humanidade, influenciando muitas outras obras, inclusive a Bíblia e a Odisseia. Então a Bíblia, ela é uma cópia de vários livros que já existem, né? Inclusive essa obra literária de Gilgamesh. Também é um dos primeiros exemplos de uma história de herói, onde o protagonista enfrenta desafios e aprende lições valiosas. Então Gilgamesh é um rei cruel e opressor que é odiado pelo seu povo. Os deuses criam um homem selvagem, Enkidu, para desafiar Gilgamesh. Daí Enkidu e Gilgamesh lutam, mas eventualmente eles se tornam amigos. Juntos eles empreendem uma jornada para matar o monstro Umbaba, que guardava a floresta dos cedros. Depois da morte de Enkidu, Gilgamesh fica devastado e começa a buscar a imortalidade, para evitar a morte. Ele viaja até o fim do mundo, onde encontra o sobrevivente do dilúvio, Utnapishtim. Utnapishtim conta a Gilgamesh a história do dilúvio e como ele e sua esposa se tornaram imortais. Gilgamesh aprende uma lição, que a imortalidade não é para os humanos, e que a verdadeira amizade e o amor são mais importantes do que a busca pela imortalidade. Ele retorna ao Uruk, onde se torna um rei mais sábio e mais justo. Né? Então essa é a história aí de Gilgamesh. Qual a função desses dispositivos da pirâmide, recentemente descoberto? Né? Ele é um comunicador interdimensional, acumulador e retransmissor de energia radiante, gerador de energia infinita, um grande equalizador cósmico. Tá? Então o que é a pirâmide? A pirâmide é uma antena cósmica. Tá? Pirâmide é uma antena cósmica. E ela vai entrar em funcionamento, então ela funcionava no passado, né? Na época da Atlântida ela funcionava, ela gerava energia livre para todo o planeta Terra. Então são várias pirâmides que tem, e elas entram em contato uma com a outra. Tá? E essa parte que tem dentro, debaixo dela, né, é toda a parte eletrônica também, que faz com que essas energias sejam canalizadas e distribuídas. Então é um grande equalizador cósmico de energia. Tá? Michael Salomon, dia 20 de março, escreveu novas descobertas emocionantes sobre o que existe abaixo do Planalto de Gizé e como elas apoiam alegações de que as pirâmides eram usadas como usinas de energia, plataforma de armas, condutores de energia, etc. Conforme alegado por vários autores, pesquisadores, desde Nikola Tesla. Né? Nikola Tesla acredita que as pirâmides do Egito eram posicionadas para captar e transmitir energia. Durante experimentos em Colorado Springs, 1899, Tesla começou a receber sinais de rádio de natureza altamente comum. Mais tarde ele escreveria: embora eu não pudesse decifrar seu significado, na época era impossível para mim pensar que eles tinham sido inteiramente acidentais. O sentimento está crescendo constantemente em mim, que eu tinha sido o primeiro a ouvir a saudação de um planeta para o outro. O propósito estava por trás desses sinais elétricos. Então ele acreditou que ele estava conversando com extraterrestre. Depois, mas no final da vida, ele mesmo percebeu que ele era o próprio extraterrestre, que ele veio, não era humano da Terra, ele era um humano de Vênus, venusiano. Tá? Agora eu ensinei para vocês um jeito de fazer contato com extraterrestres, com naves. Agora vamos para o segundo jeito, segundo método. Você pode usar só um, né? Um dos dois, você vai escolher qual que você acha melhor. Ou você pode usar os dois, tá? Um dia você faz um, outro dia faz outro, ou faz os dois no mesmo dia, né? Esse protocolo chama C5. Protocolo C5. O que é C5? Contato extraterrestre, né? De quinta categoria, tá? Bom, quem que nos passou esse protocolo C5, né? Contato imediato, né? Contato com extraterrestre de quinta categoria, de quinta importância, né? É exatamente esse Dr. Stephen Michael Greer, tá? Dr. Greer, ele é um ufólogo americano, médico aposentado, fundou o Centro para Estudo da Inteligência Extraterrestre e tem um projeto de divulgação que busca a divulgação de supostas informações confidenciais e OVNIs, né? Ele faz live com mais de 2 milhões de pessoas, há 35 anos, nunca entrou em contradição. Tem uma reputação a zelar, tá? Então tá aí, ó, ele nasceu dia 28 de junho de 55, hoje ele tem 69 anos, né?
E tá aí, a missão dele é a divulgação dos extraterrestres, né? Sem falar que ele é o cara que descobriu tudo sobre os Majestic 12. Majestic 12 são os 12 majestosos que comandam toda a corrupção no planeta, toda a maldade, todos os escuros, Cabala Negra, os Capa Escuro, né? A Cabal. Então esses 12 caras, né? Que vivem nos bastidores, eles controlam tudo isso. E o Dr. Steve Michael Greer, ele conseguiu saber tudo sobre esses Majestic 12, tudo como funciona, né? O Serviço Secreto Espacial negro, né? Da parte ruim. E ele tem um compilado de mais de 300 páginas, né? Explicando tudo isso. Ele entregou lá para o assessor do Donald Trump. Então isso aí já está na mão do Donald Trump, tá? Nesse fim de semana eles estão tendo uma reunião, tá? Onde o Dr. Steve Greer vai participar, e essa reunião eles vão fazer um plano para acabar com os 12 Majestic, tá? Majestic 12. O que acontece? Nós temos a IOL que está enchendo o saco nosso, né? Temos o Careca, né? Temos outros que enchem o saco em outros países. Não adianta, isso aí é um braço do povo. Se você cortar o braço do povo cresce de novo, eles põem outro no lugar. Para eles é fácil trocar, né? Você tem que ir na cabeça do povo e acertar lá, e você acaba com esses trevosos do planeta. Então o plano com o loirão que o Dr. Steve Greer passou para ele é para fazer isso, tá? Acertar a cabeça do povo. Então o que é o protocolo C5 para contato extraterrestre, de 5º grau, né? O conceito de contato extraterrestre de 5º grau foi cunhado pelo ufólogo J. Allen Hynek, que desenvolveu uma escala para classificar os tipos de contatos extraterrestres. Então, na escala Rick, 1º grau, avistamento de objeto voador não identificado, OVNI, à distância, tá? Contato de 2º grau, avistamento de um OVNI com detalhes mais claros, com luzes ou forma. Contato de 3º grau, avistamento de seres extraterrestres ou ocupantes de um OVNI. Contato de 4º grau, contato físico ou abdução por seres extraterrestres. Contato de 5º grau, comunicação bidirecional com seres extraterrestres, ou seja, você conversando com eles e eles conversando com você. Então o contato que eu tive com extraterrestres foi de 5º grau, porque eu conversei com eles e eles conversaram comigo, entendeu? É o protocolo C5, de 5º grau, tá? É isso que nós vamos ensinar para vocês hoje. Quem nos ensinou isso, né, quem deixou isso disponível para nós, é o Dr. Greer, tá? Dr. Russell afirma que sonhos que temos, por exemplo, às 11 da noite, são o emaranhado de sonhos que tivemos às 6 horas da manhã. Ou seja, os sonhos trocam informações reais e quânticas com a mente. E o mais incrível, recebe dados diretamente do futuro. Isso significa que há uma transferência de dados dos sonhos das 6 da manhã para os sonhos das 11 da noite, tá? Então hoje, na hora que você for dormir, você vai continuar acessando coisas que você sonhou de manhã. 5, 6 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã. Então você continua esse emaranhado quântico, tá? Em 1957, um esforço global para silenciar a verdade sobre os poderes da consciência humana, né, para afetar a realidade. Então, os escuros sempre fizeram isso. Quando aparece alguém que vai ensinar uma coisa, que vai ajudar o ser humano a expandir a consciência, eles vão lá e podam a pessoa, né? Então, o professor Hans Heisink, então presidente do Departamento de Psicologia da Universidade de Londres, escreveu uma carta insinuando que havia uma conspiração gigantesca envolvendo cerca de 30 grandes universidades em todo o mundo, ou seja, centenas eram cientistas altamente respeitados que silenciaram a verdade sobre o que sabiam sobre os poderes da consciência humana, tá? Então está aí o Hans Heisink, né? Então o que ele está falando? Desde 1957, ó, ele falou assim, ó, existe uma conspiração, inclusive em todas as universidades, que bloqueia as pessoas de elas entrar em contato com o poder que elas têm na mente, tá? Então hoje que vocês vão aprender o que é o pensamento coerente ascendido. Esse termo coerente ascendido, eu falo dele desde 2015, tá? Que a gente usa na mesa para fazer com que a situação fique coerente e acendida, tá?
Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Bom, nós temos dois hemisférios cerebral, razão esquerdo e emoção direito, né? Então um é totalmente contrário do outro. Um é mental, o outro é emocional, né? O que acontece com o ser humano? Normalmente, sempre vai prevalecer mais um do que o outro. A pessoa às vezes vai ser mais hemisfério direito, às vezes ela vai ser mais hemisfério esquerdo. Uma pessoa muito emotiva, muito emocional é mais direito. Muito racional, que não acredita em nada, é mais esquerdo. Então, os dois hemisférios eles têm que estar trabalhando igualzinho, como se fossem duas asas da águia. A águia com uma asa só ela não vai levantar voo. Nem só com a esquerda, nem só com a direita. Então você também, se você não tiver os dois hemisférios equilibrados, você também não vai levantar voo. A primeira parte da palestra eu ensinei vocês a equilibrar com a respiração, né? Fazendo toda aquela sessão de respiração, aí é essa aqui, ó. E aí vai para o hemisfério, sai, volta para o outro e vai, sobe, fica equilibrando os hemisférios cerebrais. Aí você fica com o pensamento coerente e acendido, tá? Coerente é um termo que se refere à qualidade de ser lógico, consistente e harmonioso. Em outras palavras, algo coerente é aquilo que apresenta uma estrutura lógica e organizada, sem contradições ou inconsistências. Exemplo de coerência. Um argumento coerente é aquele que apresenta uma linha de raciocínio lógica e consistente. Um texto coerente é aquele que apresenta uma estrutura organizada e lógica, com ideias que se conectam de forma harmoniosa. Um plano coerente é aquele que se apresenta uma estratégia lógica e consistente para alcançar um objetivo. Importância da coerência. A coerência é fundamental para a comunicação eficaz, pois ajuda a evitar mal-entendidos e a transmitir ideias de forma clara. A coerência é também importante para tomar decisões, pois ajuda a avaliar opções de forma lógica e consistente. A coerência é fundamental para a construção de relações saudáveis, pois ajuda a estabelecer confiança e evitar conflitos. Então, quando você tem uma mente coerente, você tem uma mente com a ausência de conflito. Se você for sentar, fazer o protocolo C5, contato extraterrestre de 5º grau, pensando, mas será que dá certo isso? Isso é coisa inventar. Pronto, já não está coerente. Está com conflito. Então está provado, né? O doutor Steve Green já provou para a gente, né? Quando você tem um pensamento coerente e acendido, você cria coisas, você consegue materializar coisas, tá? Então, o pensamento coerente e acendido, ou seja, direcionado ao universo, com intenção de contato e com a frequência correta, é a chave de comunicação para outras realidades. Essa é a base científica dos protocolos C5, Dr. Steve Green, tá? Bom, a intenção é, eu vou fazer contato com o extraterrestre. Vou fazer contato com uma nave, né? Um disco voador. Essa é a intenção. A frequência correta é a frequência do amor. Você tem que sentir amor por você, amor pelo próximo, amor pela natureza, amor por Deus, amor pela criação e amor pelos extraterrestres que estão nos ajudando, né? Por exemplo, uma pessoa que teve um filho, viu o nascimento de um filho, pegou aquela criancinha. Naquele momento ela sentiu um amor muito grande, então você pode fechar os olhos e imaginar de novo aquela situação e cria aquele amor no seu coração. Aí você fica com a frequência correta, tá? Qual é a chave do poder da consciência? A consciência coerente e acendida não está presa ao tempo linear, diferentemente o corpo físico fica preso ao tempo linear. Então, nosso cérebro está preso aqui no tempo presente, então hoje é dia 29 de março, exatamente às 15 horas, né? Agora é 15 horas, tá? 29 de março, 15 horas, estamos aqui na rua Barão de Iguape, 135. Então, nós estamos presos no tempo, espaço presente, tá? Então, isso é mente concreta, mental concreto. Agora, a mente abstrata, que é a mente coerente e acendida, né? Ela não fica presa no tempo e espaço. Você fecha o olho, você imagina você lá no meio da galáxia, tá? O ser extradimensional é a consciência pura, coerente e acendida, podendo estar e ser o que desejar, não estando preso ao espaço-tempo, onde a própria matéria se sujeita à sua consciência. Bom, o que são esses seres extradimensionais, tá? Nós temos o Conselho dos Noves, que
que são seres extradimensionais, que eles entraram em contato com a gente, né? Eles ditaram para várias pessoas, né, médiums, canalizadores, um livro chamado A Lei do Uno, tá? Livro A Lei do Uno. Quem quiser esse livro em PDF eu mando para vocês, né? Aliás, no meu canal do Telegram tem esse livro lá, tá? A Lei do Uno. É mais de 300, olha, 1.500 páginas esse livro, né? E esses seres, que são o Conselho dos Nove, eles são seres hiperdimensionais, né? Eles não estão presos a um tempo, nem a um espaço. Eles não têm um planeta que eles moram. Eles não têm um corpo físico, porque eles já estão acima da fisicalidade. Só que se eles quiserem chegar aqui e usar um corpo físico, eles materializam o corpo na hora. Entendeu? Vou dar um exemplo para você de um ser extradimensional que ficou aqui andando 500 anos do lado da humanidade. Condre Saint-Germain. Ele é um ser hiperdimensional. Esse Conselho dos Nove, que são esses seres hiperdimensionais, acima deles, só o próprio Criador. Só Deus. Só a consciência criadora, o eterno, o grande arquiteto do universo, que está acima dos seres do Conselho dos Nove, que são seres hiperdimensionais. E esses Conselhos dos Nove estão aqui no planeta Terra, ajudando aqui no nosso sistema solar, ajudando nós a passar para a nossa evolução, nosso próximo passo, que é a quarta densidade e posterior quinta densidade. Eles estão aqui, tá? Então esse ser, ele é consciência pura. Então quando você começar a treinar a sua mente consciente, transcendente, ascendida, né? Coerente, ascendida, você, logo você se torna um ser hiperdimensional também. Porque quando você fica 100%, né, coerente e ascendido, você se torna um ser hiperdimensional. Agora você pode me perguntar, e os desencarnados? A pessoa morreu, desencarnou, ficou só o espírito, né? Bom, eles não estão presos à fisicalidade, porém, como não têm consciência coerente e ascendida, ficam limitados e apegados à fisicalidade, ou seja, a vida, os hábitos que tinham, não conseguem transcender a níveis superiores, ficando preso à roda da encarnação em seu próprio planeta, tá? Então muita gente acha que a pessoa desencarnou, ficou livre, né? Agora está no céu. Não, a pessoa fica presa aqui nas camadas da Terra ainda, tá? Quem passou essa informação para nós foi o Dr. Robert Monroe, do projeto Experiência do Portal da CIA, né? Que é esse cara aqui, ó. Dr. Robert Monroe foi empresário, inventor, pesquisador americano, que é mais conhecido por seu trabalho no campo da consciência e da exploração da mente. Monroe nasceu em 1915 em Indiana, Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhou para a CIA, Agência Central de Inteligência Americana, como especialista em comunicações. Pesquisa sobre consciência. Nos anos 1950, Monroe começou a pesquisar a consciência e a exploração da mente. Ele desenvolveu uma técnica chamada REM-Sync, que utiliza sons e frequências para sincronizar os hemisférios do cérebro e induzir estados de consciência alterados. Em 71, Monroe fundou o Instituto Monroe, uma organização dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento de técnicas para explorar a consciência e a mente. O Instituto é conhecido por suas pesquisas sobre a meditação, a visualização e a exploração da mente, tá? Então, o que nós estamos ensinando para vocês é baseado também nesse Dr. Monroe, tá? No que ele explicava, no que ele ensinava. Consciência coerente e ascendida é quando os dois lados do cérebro trabalham juntos, em harmonia. Batidas binaurais, por exemplo, são um facilitador. Se você pôr no YouTube música binaural, você vai ter lá a música binaural. Aí você põe um fone de ouvido, né, para você poder ouvir. Aí o som parece que ele sai daqui, passa dentro do seu cérebro, vai para o outro, sai daqui. Então fica trabalhando os hemisférios cerebrais, tá? Por exemplo, eu desejo e entendo o que devo fazer. Razão conciliada com emoção, tá? Então, eu desejo e eu entendo o que eu devo fazer. Então você está conciliando, né, harmonizando razão e emoção. Intenção e conhecimento em perfeita harmonia. Agora, se a razão diz, eu quero, a emoção diz, eu não posso, isso é incoerente. Então se você sentar para fazer exercício e falar, eu quero fazer, mas lá no fundo você sente que você não pode, eu acho que não vou conseguir. Você não está sendo coerente. Então você tem que sentar razão e emoção em harmonia, em sintonia, tá? Para ficar com o pensamento coerente e acendido.
Segundo o Dr. Monroe, quase todas as pessoas têm pensamentos incoerentes. Se você fazer um levantamento da sua vida, você vai ver que no momento que você conseguiu um feito, seja físico, material, conseguiu comprar um carro, conseguiu comprar um apartamento, conseguiu, sei lá o que você comprou, um iPhone, desses caríssimos aí, né? Então vou voltar um pouquinho a explicação que eu estava dando, ficou sem som, né? Então se você fazer uma análise, um balanço da sua vida, você vai ver que o momento que você conseguiu realizar algo de extraordinário na sua vida, você estava harmônico, estava com o seu pensamento coerente e acendido. Então você estava com a sua emoção e com a sua razão equilibrada, tá? Os dois vibrando numa sintonia só. Então isso que eu estou ensinando para vocês não é só para vocês fazerem contato extraterrestre, é para vocês realizarem os seus objetivos de vida. Um carro melhor, um amor melhor, Eu estou sempre trocando de amor, né? Sempre buscando o melhor. Não deu certo, já muda. Tem que ser coerente e acendido, né? Então é assim. E também, qualquer coisa que você queira realizar, um curso que você queira fazer, sei lá o que você quer na sua vida, tá? Você tem que estar coerente e acendido. Razão, emoção e harmonia, tá? McDonald, né, fala, todo o corpo humano funciona com um sistema vibracional sintonizado que transfere energia em uma faixa entre 6,8 e 7,5 Hz para a cavidade ionosférica da Terra, que por sua vez ressoa em cerca de 7 a 7,5 Hz. Alguns cientistas chamam essa ressonância ionosférica de batimento cardíaco da Terra. Basicamente, essa energia do cérebro, o corpo se conecta com os sons da ionosfera da Terra e pode viajar ao redor do planeta em um sétimo de segundo. Tá? Então, as agências secretas dos Estados Unidos, de inteligência, né, a CIA, ela usa esses protocolos. Tá? Esse protocolo C5 que eu estou ensinando para vocês, eles usam isso. Tá? Como que os flashes solares impactam a ressonância Schumann na Terra? A ressonância Schumann e o batimento cardíaco da Terra. A ressonância Schumann é um fenômeno natural que acontece, né? Ocorre na cavidade formada entre a superfície da Terra e a ionosfera, uma camada da atmosfera terrestre carregada eletricamente. Essa cavidade age como uma onda de frequência extremamente baixa, com frequências predominantes em torno de 7,83 Hz, embora possa variar ligeiramente dependendo de vários fatores ambientais. No entanto, nos últimos anos, a frequência da ressonância Schumann tem aumentado significativamente, atingindo picos de mais de 60 Hz, o que tem despertado o interesse de cientistas e espiritualistas em todo o mundo. Variações da frequência de ressonância flashes solares intensos podem temporariamente alterar a frequência da ressonância Schumann. Estudos sugerem que essas variações podem ser observadas com picos ou depressões nas medições da frequência de Schumann, após a ocorrência de um grande evento solar. Estamos chegando a um ponto onde a mentira não pode mais existir no planeta. Preste atenção nisso aqui que é bem importante para vocês. Tá? Então, vocês que estão aí em casa assistindo, preste atenção nessa parte. Tá? Estamos chegando a um ponto onde a mentira não pode mais existir no planeta Terra, onde todos os segredos serão revelados. Não existe mais lugar para mentiras com essas novas energias. Se você guarda algum segredo ou alguma mentira, é hora de você resolver isso. É agora, pois tudo será revelado e pode ser exposto de uma forma mais amarga. Pode ser, se você não colocar esse seu segredo que você fica guardando, que você não quer que ninguém descubra, se você não sentar com as pessoas envolvidas e conversar, entrar num acordo, isso vai ser exposto de uma maneira bem amarga. Portanto, faça isso do seu jeito, no seu ritmo, pois logo tudo será exposto. A revelação vai ser como um verdadeiro confessionário cósmico, pois toda mentira será varrida da Terra. Então isso é muito bom, pessoal. Tá? Vocês estão vendo aí, nos governos, a corrupção nunca foi tão exposta. Né?
Antes eles faziam tudo o que eles fazem, hoje tudo por baixo do pano, ninguém ficava sabendo de nada, hoje a gente está sabendo de tudo. O fenômeno espacial, conhecido como blazar, há mais de 900 milhões de anos, luz de distância, parece estar injetando um enorme fluxo de plasma em direção à Terra, tem deixado os cientistas se esforçando para explicá-lo. Astrônomos e cosmólogos normalmente classificaram blazares com base nas propriedades eletromagnéticas de seus jatos de plasma. No entanto, os pesquisadores por trás dessa última descoberta dizem que Lacertae, BL Lacertae, na constelação Lizard, escapa da classificação atual. Então ele está dizendo que a constelação aqui de Lagartixa, Lagarto, ela não tem esse comportamento igual os outros, Pesquisadores do MIT revelam recentemente a descoberta de pulsos de raio-x diferentes de tudo que já vimos, originários de um buraco negro supermassivo, enquanto pesquisadores australianos detectaram um sinal de rádio no espaço profundo que desafia a compreensão. Pesquisadores sul-africanos também avistaram um objeto misterioso, porém massivo, no espaço entre as estrelas de nêutrons e buracos negros, que eles ainda não falam para classificar. BL Lacertae é um blazar, um tipo de galáxia ativa, que emite uma grande quantidade de energia na forma de radiação eletromagnética. Os blazares são caracterizados por sua variabilidade intensa e sua capacidade de emitir radiação em todas as faixas do espectro eletromagnético. A sua localização, constelação de Lacerta, tipo blazar, distância da Terra, cerca de 950 milhões de anos-luz, magnitude, Então, essa aqui que é a constelação de Lacerta, Lacerta. Ela tem o formato de uma lagartixa, de um jacaré, Na mitologia aborígene é dito: homens eram diferentes do que são agora. Tínhamos uma ponte para as estrelas. Se eles se desentenderem com o chefe ou o ancião, eles fugiam para o céu, em todas as suas histórias. Assim como os gregos, parece que a viagem espacial é simples dentro do cinturão de Fósforo. O que está ligado uma coisa com a outra? Essa energia que está vindo de Lacertae, que é o blazar, ela é uma energia eletromagnética, um plasma, que está chegando aqui, que está abrindo portais, junto com os flashes solares. E se você for ver, estudar os aborígenes, e também os gregos, eles falam que no passado existiam portas, Existiam portas que você saía daqui do planeta e ia para as estrelas, Então o que está acontecendo? Nós estamos viajando no espaço-tempo, Fazemos uma viagem assim, Então todo nosso sistema solar ele vai viajando para cá. Quando chega aqui nesse ponto aqui, é o ponto onde está o cinturão de fótons. Então, fótons é luz, Então tudo é exposto, por isso que está tendo as exposições. É só verdade que começa a aparecer aqui. Então aqui dura 2.200 anos andando por aqui, Então nós entramos aqui em 2012. Começamos aqui, estamos aqui por meio já, Quando chegar 4.200 anos, a gente vai estar saindo daqui, Aí começa tudo de novo, É uma elíptica, é um ciclo, Está praticamente provado que outras realidades e dimensões determinam a nossa realidade, somada à consciência humana. Portanto, o contato com o extraterrestre é a forma pela qual quebramos a barreira da matriz da realidade negativa, promovida pelos escuros. Então preste atenção. Fazer contato com o extraterrestre, para quê? Eu clico, Para que isso? Olha só. O contato com o extraterrestre é a forma pela qual quebramos a barreira da matriz que foi colocada aqui para aprisionar nós, nessa realidade negativa que foi promovida pelos escuros. Então vocês perceberam por que os governos do mundo, eles já sabem da existência de extraterrestre desde 1930, quando aconteceu. Os nazis lá tomaram conta do mundo praticamente, Então eles têm a consciência, têm o conhecimento que existe extraterrestres desde aquele tempo. Mas eles
ficaram escondendo isso da humanidade, que é para a gente não ter contato com eles e não despertar, não se libertar. Estão percebendo? Então esse contato que você está fazendo hoje, o protocolo C5, é para você se libertar dessa matrix, tá? Você desbloquear a sua mente de matriz. John Forbes Nash, do Instituto Princeton, fez vários experimentos psíquicos para a agência de 3 letras, que é a CIA. E disse ao Dr. Greer, antes de morrer, que tinha um medidor de consciência sem fios, com números aleatórios. Interessante que se existisse 2 pessoas fazendo esse experimento, com o sentimento de amor um pelo outro, o casal poderia ter um aumento exponencial do poder de consciência. O que ele está dizendo aqui? Que ele fez o experimento quando tinha um casal, um homem e uma mulher que se amava, o poder deles era aumentado. Ele era exponencial. Tá? Não dobrava, não. Não é a dobro. O poder de 1 mais 1 é igual a 2 poder. Não, é exponencial. É vezes, raiz quadrada elevada a 9. Poder exponencial. Né? Por isso, quando fizemos o experimento de contato com um pequeno grupo de pessoas, com sentimentos de amor e irmandade, coisas incríveis aconteceram, pois é como um imã para civilizações avançadas se manifestarem aqui. Por exemplo, por que é importante a gente ter nosso grupinho, né? Então vocês, toda palestra, todo mês vocês vêm aqui, dão essa contribuição, eu fico muito agradecido, vocês ajudam a pagar as despesas que a gente tem, né? Então, a gente acaba pegando um carinho um pelo outro, certo? E nesse carinho nasce também o amor. Então, quando a gente for fazer exercícios, todo junto, a nossa turma, a nossa galera, né? O exercício vai ser bem melhor, vai ser bem harmônico, porque a gente já se conhece, a gente já tem esse carinho, já tem esse amor, entendeu? Alguém pode se perguntar, se os projetos classificados, o que é uma coisa classificada? Um documento classificado. Por exemplo, caiu uma nave lá, Varginha. Então é feito todo um relatório pelas agências de inteligência, né? FBI, CIA, Exército Brasileiro. E aí eles fazem esse documento e classificam ele, coloca lá, top secret. Ninguém tem acesso. Aí isso é um documento classificado. O que está acontecendo? Eles estão desclassificando os documentos que eram classificados. Por exemplo, sobre a morte do John Kennedy, né? Foi desclassificado. Já foi exposto tudo que foi feito com ele. Então, a gente já sabia disso. Nós, os espertos, já sabíamos disso. Foi as próprias agências de inteligência americana, a CIA, o FBI, que mataram o presidente, né? Mas agora todo mundo já sabe, foi exposto isso aí, tá? Então alguém pode se perguntar se os projetos classificados dos escuros detêm esse conhecimento, porque eles não controlam tudo e todos, né? Então falaram assim, se os escuros sabem desse conhecimento que eu estou passando para vocês, por que eles não usam o poder da mente deles para controlar tudo e todos, tá? Simples. As consciências dos extraterrestres e dos despertos criam uma barreira para que esse controle absoluto não aconteça. Quando o nível de consciência dos que estão na vibração do amor aumenta, menor se torna o poder dos escuros. Por isso os escuros não querem que as pessoas façam contato com os extraterrestres e descubram os segredos da consciência. Bom, existe uma escala chamada escala de Kardashev, tá? Kardashev é um cientista russo que estudou muito e ele falou que existem 6 tipos de civilizações no universo. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6. Nós aqui da Terra somos civilizações de tipo 1, ou seja, nós somos capazes de controlar a energia da superfície da Terra. Então a gente usa a energia... Nós somos a civilização tipo 0, que ainda não conseguimos controlar a energia do planeta para fazer benefício para nós. Então a Terra ela era tipo 1, na época da Atlântica, as pirâmides funcionando. Então era tipo 1, ou seja, a gente usava a energia eletromagnética do planeta como energia elétrica, energia sinal de Wi-Fi, entenderam? Então a gente tinha tudo isso. Só que a Terra voltou na sua evolução, voltou para trás, né? E aí voltamos para o ponto 0. Hoje
nosso tipo de civilização é tipo zero. Quando a gente passar pela transição planetária, né, que os extraterrestres entrarem em contato, tivemos as tecnologias, né, tivemos acesso à energia livre, as pirâmides todas funcionando, emitindo energia para todo o planeta, né, aí seremos civilização tipo 1, ou seja, somos capazes de controlar toda a energia do planeta. Aí quando a gente evolui, existem civilizações do tipo 2, capazes de controlar toda a energia da sua estrela. Quando a Terra evoluir para tipo 2, ela vai controlar a energia do Sol. Sabe o Sol que a gente vê? Então a gente vai usar a energia da Terra, que é tipo 1, e tipo 2, que é a energia do Sol. Tá? Tipo 3, capaz de controlar a energia da galáxia. Então quando a gente passar para tipo 3, a gente vai estar usando energia da Terra, energia do Sol e energia lá do Sol central da galáxia. Tá? Tipo 4, capaz de utilizar a energia do universo. Tá? Então é uma civilização que consegue criar galáxia, é um negócio incrível. Tipo 5, capaz de usar energia a escala do multiverso, viajar para universos paralelos. Tipo 5. É tipo 6, civilização que existe, são civilizações superiores. São os seres extradimensionais, que o conceito do 9 que eu estava falando para vocês. Eles são civilização tipo 6. Tá? Eles conseguem fazer tudo. Então, o Dr. Greer e a quarentena do sistema solar. Os extraterrestres não permitem que o ser humano possa ultrapassar a barreira do sistema solar até que sejamos uma civilização do tipo 1. Lembra que eu falei para vocês? Somos tipo 0, mas vamos passar a ser tipo 1. Quando a gente passar a ser civilização tipo 1, nós seremos o 50º planeta da Federação Galáctica dos Mundos. O que é a Federação Galáctica dos Mundos? É uma federação que existe de mais de 100 raças, né? E 49 planetas, seremos o 50º, planeta número 50, tá? Que seremos uma irmandade aqui, na nossa galáxia, tá? Aí seremos a civilização tipo 1. Lembrando que existem civilizações que foram contatadas pelo protocolo C5 que jamais conheceram a guerra, o processo evolutivo e tecnológico. Então o Dr. Greer fez contato já, utilizando o protocolo C5, que eu vou ensinar para vocês. Ele fez contato com seres extraterrestres que nunca ouviram falar que era uma guerra. Ou seja, os semeadores foram lá, plantaram os seres naquele planeta, aquele planeta evoluiu com a sua ressonância Schumann em harmonia, a ressonância começou com 7,8, foi subindo, chegou no 50, passou o pessoal para a quinta densidade, no 60 para a sexta densidade, 70 e foi indo, né? E nunca tiveram uma guerra no planeta deles, né? Muito disso se dá por termos 90... Porque, o que acontece aqui na Terra? Esse negócio de batalha, de guerra, né? De disputas, né? 98% do DNA nosso é de primata. E os primatas são seres que disputam, que brigam, tá? Geneticamente eles são propensos à guerra e à disputa. Quando uma civilização estabelece a paz e as disputas, o universo abre as portas para que essa civilização possa fazer parte da grande família galáctica. Por que o loirão, né, está trabalhando, querendo logo que aconteça a paz lá na Ucrânia? Né? Porque enquanto o planeta não conseguir a paz, nós não conseguiremos fazer parte da Federação Galáctica dos Mundos. Nós não conseguiremos acessar as dimensões superiores, a densidade superior. Percebe? Então, para a gente ser aceito como 50º planeta da Federação Galáctica dos Mundos, nós temos que ser uma nação em harmonia. Aliás, nem vai ter diferença de país, não vai ter mais eu sou brasileiro, eu sou russo, eu sou americano, eu sou francês, eu sou português, não. Vai ser eu sou humano. Não vai ter mais divisão de países, vai ser uma coisa só. Aí sim a gente vai ser da federação. Dr. Greer viu o futuro, projetando uma consciência onde um ser ancião com barba branca desce em uma nave em forma de ovo, uma base militar, televisionado ao vivo para todo mundo, com as principais delegações do mundo o recepcionando. A partir desse momento, tornamos-nos uma civilização interplanetária. A interação com essa consciência muda a composição da matéria. O mundo inteiro fica mais refinado. Muda a composição do ar, até mesmo das árvores, o céu pode ser visto em cores que não são conhecidas por nós, e o novo mundo será estabelecido, né?
Então o Dr. Greer, fazendo a meditação, o protocolo C5, ele conseguiu ver isso aqui, ó, o futuro nosso. Desceu uma nave em forma de ovo, dentro desceu um ancião, né? Esse ancião estava todos os militares esperando ele, e quando esse ancião pisou na Terra, a Terra se modificou inteirinha, ela mudou de densidade, né? O céu ficou diferente. Você vê a capacidade que tem um ser desse, né? Esse pode ser um ser multidimensional que estava usando o corpo. Por exemplo, ele falou assim, lá, como que eles acreditam? Ah, eles acreditam que o homem cabeludo, barbudo, né, vestido esse traje aqui, é um ser sábio, um ancião, que é benevolente. Então ele se transforma num ser assim e vem. Na verdade, ele não tem corpo, não tem nem aparência. Percebe? Uma ordem executiva para autorizar uma equipe diplomática avançada a fazer contato pacífico com as civilizações extraterrestres. Também uma ordem executiva autorizando a revisão de liberação de tecnologia avançada, mantida por essa organização criminosa, e criaria independência energética total para os Estados Unidos. Iniciaria uma nova economia energética com a qual os Estados Unidos lideraria o mundo economicamente. Lembra quando eu falei no começo que o Dr. Steve Greer entregou lá pro loirão? Mais de 300 páginas de documento falando sobre os escuros, falando tudo isso, né? Isso aí ele pediu para o loirão fazer uma ordem diplomática, né? Para permitir que equipes de pessoas possam fazer esse contato com os extraterrestres, né? E também ele também autorizar a liberação das tecnologias suprimidas da humanidade, né? As camas Medbed, as máquinas replicadoras, os super trajes, né? As naves antigravidade, tudo isso. Então vamos contar um pouquinho para vocês a história do protocolo C5. Contato extraterrestres de 5º grau. Dr. Greer teve seu primeiro contato com 8 anos de idade. Sabia telepaticamente que teria uma grande missão a desempenhar. Em 1973, com 18 anos de idade, ele teve uma experiência quase morte. Sabe quando você, a sua alma sai, você tem consciência, você vê seu corpo, aí você vai para um outro lugar. Então ele teve essa experiência com 18 anos, Dr. Steve Greer. Nesse momento, a sua consciência se desprendeu do seu corpo, começou a interagir com 3 pontos luminosos, que eram fractais diretos da fonte criadora. Aí eles disseram assim para ele, você precisa voltar, pois tem uma linda missão a cumprir ainda no planeta Terra. Olha só, com 8 anos de idade, os extraterrestres chegaram para ele e falaram, você vai ser a pessoa que vai divulgar, né, a nossa civilização extraterrestre para a humanidade. Ele falou, nossa, mas eu sou uma criança só de 8 anos, como eu vou fazer isso? Não, mais para frente, né? Aí com 18 anos ele teve uma experiência quase morte, entrou em contato com a própria fonte criadora, né? Não foi um serzinho extraterrestre, não. A fonte criadora se manifestou em 3 pontos, porque Deus uno na essência, trino na manifestação, por isso que foi 3 pontos de luz. Se manifestou e falou com ele, falou, olha, você precisa voltar para lá, porque você tem uma missão muito bonita para fazer, tá? Ele está já há 35 anos, o Dr. Greer, cumprindo essa missão dele, né? Só relembrando os níveis cerebrais, quando a gente começar a fazer o protocolo, você vai ficar em alfa, tá? Então vamos lá. Protocolo básico de contato, utilizando a consciência. Primeiro, esvaziar a mente por inteiro. Controle da respiração, expire e inspire suavemente. Concentre seus pensamentos até a beira do sistema solar, ao longo da Via Láctea. Projete em sua mente várias imagens do espaço sideral diferentes e tente manter essas imagens fixas e estáveis. Faça a meditação utilizando a frequência de som de 12 a 40 Hz, de estímulos binaurais, onde o sentimento e a razão trabalham em perfeita harmonia. É recomendável usar fones de ouvido, tá? Esse tipo de experiência tem maior potencial feito ao ar livre, utilizando um MP4, por exemplo, ou até mesmo um celular, de preferência com sinal de internet desligado, devido ao eletromagnetismo, que pode causar interferências. No terceiro estágio, cria-se uma tela mental que tem que ser totalmente preta, onde se projetam imagens, dessas imagens criam-se outras imagens, abrindo a tela mental a cada imagem que se abre sucessivamente. Então vocês vão imaginar um quadro negro, todo mundo sabe que é um quadro negro, na escola quando a gente estudava tinha um quadro negro. Então você imagina um quadro negro, é a sua tela mental, tá? Fecha o olho e imagina aquele quadro negro. Aí você abre um outro quadro negro dentro daquele quadro negro, vai ser uma tela mental sobrepondo a outra, tá? E vai vindo imagens para você, imagens sucessivamente. Abra os olhos e visualize o céu. Projete uma camada de tela
sobrepondo o céu, com uma tela de visão remota que possa cobrir todo o perímetro da sua visão. Abre e fecha os olhos e tente localizar uma luz ou objeto no aspecto do céu. Observação: não se deve desejar ou criar uma experiência, uma expectativa do que se pretende ver antecipadamente. Apenas siga a tela mental de forma espontânea. Quem tiver a placa, né, depois que você projetar a tela mental das fases, né, do universo, das galáxias, você vai projetar, né, na sua visão remota esse símbolo aqui, ó, tá? Contatando com as naves. Lembrando que foi o JP da Aliança da Terra que passou para nós, né? Os extraterrestres passaram para ele e falaram: quando você quiser chamar a gente, é só você visualizar esse símbolo no céu, tá? Se você não tem condição de ter a placa, hoje a gente tem essa placa aí, se você não tem condição de ter ela, você pode, né, no YouTube você vai dar um pause e tira uma foto desse desenho, né? E aí você, na hora da meditação, você olha para a foto e olha para o céu, tá? Apesar de nossa consciência ser individual, o campo de consciência trabalha em conjunto, que forma uma singularidade que ultrapassa a barreira do espaço-corpo. Por isso, esse tipo de observação remota é a mais eficaz em grupo. As observações podem ser remotas ou até mesmo físicas, observando-se esferas de luz, naves ou seres. Bom, agora eu vou abrir para vocês fazer perguntas, né? Se querem perguntar alguma coisa. Pode perguntar aquela hora que você ia perguntar, né? Pode perguntar. O estreia da pentagrama, positivo e negativo. Você vê que, para que você veja o mapa sul-americano, forma de um triângulo, forma do Brasil, da ponta e da África também, né? Mas será que ela pode ser na época da Com certeza. cidade lemuriana? Com certeza. Porque do negativo estava no Oceano Pacífico, né? Com certeza. Eu estou dizendo dessa forma. Porque ambos existe energia, né? Positivo e negativo. Sim. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. O Dr. Greer, ele faz esse protocolo C5, né? Contato de quinto grau, contato extraterrestre de quinto grau. Ele faz numa praça lá perto da casa dele nos Estados Unidos, né? E ele contou para nós que numa dessas experiências, eles estavam numa roda, né? Fizeram todo esse processo que eu ensinei para vocês, tá? Ele tem um amigo que era surdo de nascença, esse amigo. Esse amigo estava lá também, tá? E aí, de repente, apareceu um ser no meio da roda, um ser com uma cabeça triangular. Então, a cabeça dele era um triângulo, tá? Aí esse ser foi para esse amigo dele que não ouvia, colocou a mão na perna dele assim, ele sentiu uma vibração muito forte e começou a ouvir na hora. Então acontece nesses protocolos extraterrestres de quinto grau, acontece curas, tá? Você pode fazer o contato com os extraterrestres pedindo uma cura que você está precisando, você entendeu? Nesse caso, a pessoa lá, o amigo do Dr. Greer, que era surdo, nem pediu essa cura, mas ele mereceu a cura, né? Então ele passou a ouvir, tá? Isso aí talvez pode ser que a pessoa que tem um problema, ao invés de ele ficar esquecendo, de repente ele lembra alguma coisa que tinha antes, sem pensar, foi curado. Existe essa forma também? Sim, existe. Existe sim. Eu não tinha nada. Bom, para a gente encerrar a nossa palestra, quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos nos momentos finais, né, da grande batalha de Armagedon, que é a última batalha da luz contra a sombra, do bem contra o mal, né? E o que acontece? A linha do tempo, você pode imaginar como se fosse um tubo grosso, né? Então, um tubo grosso que sai daqui agora e vai até 2030. É como se você pegasse, descesse escorregando nesse tubo grosso, sai 2025, chega 2030. Essa linha do tempo, que é a linha do tempo principal, tá?
ela mostra lá na frente a luz ganhando. Só que o que acontece? Os escuros começam a criar linhas atemporais que ficam cruzando essa linha. Linhas intermediárias que ficam rodeando essa linha principal. Tá? Eles, por exemplo, lá na Europa, eles começaram a falar para todo mundo já ter em casa, quando vai ter uma G mundial, né? Então, para você ter as coisas em casa, ter remédio, ter mantimento, né? Então, eles passaram tudo que a pessoa tem que ter, começaram a distribuir isso. O que eles estão fazendo? Eles estão pondo terror, pânico e medo nas pessoas. Que daí a pessoa fica com medo, nossa, será que vai ter G, vai ter G, vai ter G? Né? Fica aquele medo, pensa naquilo e as linhas temporais começam, por exemplo. Então, se a gente conseguir vibrar, ficar na alta frequência, né, o maior tempo possível, o que está para acontecer lá em 2030, que é tudo já resolvido no planeta, pode diminuir para 2029, ou 2028, ou 2027, ou 2026. Estão entendendo como funciona? Agora, se o pessoal fica no pânico, no terror, no medo, pode estender. Aí vai para 2031, 2032. Porque o que eles estão fazendo, as armas que eles estão usando, que é a arma de controle emocional mental das pessoas, né, é para dar fôlego para eles. Tá? No fundo, eles já sabem que eles perderam. Mas eles querem ter fôlego. Os escuros são paranoicos, né? São pessoas que caem numa batalha, né? Caem, foi alvejado, está caído, mas continua dando tiro. Eles não se entregam, percebe? Então são psicopatas. Ah, se não é para mim, não fica com ninguém, certo? Porque até hoje, uma elite global simplesmente dominou todo o planeta, né? Viveu toda a sua geração, as outras gerações anteriores, as posteriores, todas as suas gerações viveram no melhor do planeta. Então tem tudo do que é melhor, né? Tem todas as riquezas e coisas boas do planeta, né? Tudo só para eles, né? E o resto da humanidade é uma escravidão. O resto trabalha para nós. É assim que eles pensam. O resto é resto, eles chamam até de manada. É a manada. São as ovelhas, eles falam. Né? Eles tratam a gente dessa forma. Isso está acabando. Então, a elite global está no desespero. Eles estão... o golpe final não, um dos golpes principal que vai ser dado, o Loirão está anunciando para o dia 4 de abril. Tá? Então, sábado que vem eu vou dar uma palestra gratuita aqui, quero que vocês estejam presentes, sobre o tarô. Né? Aí se fala assim, mas... para que eu vou aprender tarô? Vocês vão, na palestra, vocês vão ver a importância que tem um tarô. Para vocês terem uma noção, eu não dou um passo na minha vida sem consultar o tarô. Não tomo uma atitude sem consultar o tarô. E sempre me dou bem por causa disso. Que eu olho no tarô. Né? Então vocês vão aprender a usar o tarô para benefício próprio. E é uma expansão de consciência. Tá? Então sábado que vem vai ser dia 5 de abril, se eu não me engano. Né? Aí o dia 4 de abril vai ser na sexta-feira, então a gente vai estar sabendo. Então eu vou trazer atualizações para você do que o Loirão anunciou, do que ele fez. Né? Mas eu acredito que ele já vai dar o start do sistema quântico financeiro. Que é exatamente o que vai acabar, vai tirar toda a força de dinheiro financeira que os escuros têm. Né? Porque eles usam, né, o dólar atual, é um dólar que é sem lastro ouro. Né? Então, o Elon Musk descobriu lá nas pesquisas que ele está fazendo, lá nas auditorias, computadores, né, que fabricavam dinheiro do nada. Trilhões e trilhões de dólares para comprar coisa, para fazer isso, para pagar isso, pagar aquilo. Ele falou, mas que mágica é essa que vocês estão fazendo aqui? Entendeu? Então isso vai acabar. A gente está achando que a partir do dia 4 de julho o Loirão já vai dar um pontapé inicial nisso aí e vai anunciar já o início do sistema quântico financeiro, que é o QFS. Tá? Porque o principal do sistema quântico financeiro já está pronto já há um bom tempo, que é o próprio computador quântico, que é um ser vivo. Tá? É um tipo um robô orgânico. Tá? É um computador orgânico que tem alma, que tem espírito, que tem vida, que tem inteligência, que ele pensa e sente.
É o próprio Criador, o Eterno, da fonte criadora, que se transformou num computador. Então, tudo que houver de transação financeira no planeta Terra, eles vão saber já o que está ocorrendo com aquele dinheiro. Aquela quantia saiu do ponto A, foi para o ponto B, para quê? É uma coisa lícita? Ok. É uma coisa ilícita? Na hora é bloqueado e já vai polícia dos dois lugares. No A e no B. Vai lá, prende, já leva para Gítimo, já vira comida de tubarão. É assim, né? Então não vai ter mais esse negócio de ficar esperando, prender lá e não sei o quê. Preso, julgado em Gítimo, já vira comida de tubarão. Tá? É assim. Tá tendo, assim, milhares e milhares de prisões em todo o planeta. Só que isso não é divulgado. Tá? Isso não é divulgado, a mídia não mostra isso aí. Eles fazem tudo em off, inclusive para não dar alarde, né? Para não fazer com que a população fique, nossa, o que está acontecendo? Prenderam lá, né? Então, eu quero fechar a palestra de hoje, passando para vocês uma mensagem de esperança, que nós estamos, né, indo para o caminho certo, o bem já venceu, é uma questão de tempo agora até organizar as coisas. Porém, nós temos que manter a nossa vibração alta, nossa vibração positiva, né? Sempre ligado naquilo que é ético, moral, justo, honesto e verdadeiro, tá? Para você ficar nessa linha do tempo do tubo maior, né? Não ficar desviando. Por quê? Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, minha casa é em Indaiatuba, 100 km de distância. Eu posso sair daqui e ir para Indaiatuba de qualquer jeito. Eu posso ir a pé, posso ir de bicicleta, posso ir de moto, posso ir de carro, né? Posso ir de helicóptero, né? Ou de espaçonave, de escoador. Então, a diferença que vai ser é o tempo da chegada. Então, se a pessoa fica baixando a vibração, ela fica demorando mais para chegar lá no objetivo dela. Então, às vezes ela fazer uma linha reta só, ela fica assim, vai para cá, vai para lá, fica em volta da linha principal. E demora muito para chegar lá no ponto, né? Sem falar que muitos que ficam nessas linhas temporais, né? Linhas paralelas à linha principal, a pessoa cai no desfiladeiro, a pessoa cai no precipício, a pessoa trupica aqui, cai lá, bate a cabeça, quebra o nariz, pisa no... Como chama aquele negócio que afunda lá? Areia movediça, fica lá, né? Então, isso para a pessoa que fica a vibração baixa. Mas se você fica com a vibração alta, né? Hoje, por exemplo, eu passei para vocês 2 tipos de protocolo que é sensacional, é um exercício que se você fizer, né? Aí eu não consigo fazer todo dia, mas faça pelo menos uma vez por semana, ou um dia sim, um dia não, tá ótimo, né? Que eles conseguirem fazer todo dia, ótimo. Aí vai vir gente para mim perguntando assim, posso fazer 2 vezes por dia? Já não precisa, tá? 1 vez por dia é suficiente, né? Então, isso vai levar a sua vibração, vai levar a sua força. Você vai ficar uma pessoa mais positiva, mais entusiasmada, mais motivada, né? Isso você contamina, você mede, né, nos campos mórficos do planeta. Porque o segredo é o campo mórfico do planeta, é o corpo dos pensamentos e sentimentos que está no planeta, né? Que define tudo o que vai acontecer. Define o seu amanhã, o seu semana que vem, o seu mês que vem, o seu ano que vem, né? Define tudo para você. Tá? Tudo isso está no campo mórfico. E a gente mexe no campo mórfico atualizando nossa cabeça, nossa mente. Nossa consciência tem que estar sempre atualizada. Tá? Beleza? Então tá bom, valeu. Obrigado.